não dá, né? Bom, o que eu posso dizer sem ferir ninguém? Que nós precisamos aprender muito, né? Que relações institucionais governamentais nos Estados Unidos é feito com muita técnica, né? Com muita propriedade. Quer dizer, eles têm instrumentos muito sofisticados de mensuração, principalmente. E aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o MBA que eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas, do qual o Pedro fez parte da primeira turma, foi o primeiro programa estruturado, sistemático, com um rol bastante abrangente de disciplinas de caráter teórico e prático, que abordava esse tema no Brasil, e ele foi lançado em 2015. Num país como o Brasil, que é a 9ª economia do mundo, mas que quando você olha no Doing Business está no 70º, 25º lugar, isso é uma grande contradição, né? Então, hoje em dia, não hoje em dia, né? Desde sempre, é completamente impossível que uma empresa ela consiga se manter numa posição como referência no seu setor sem que ela tenha que ter um contato com o governo. É impossível, é muita regulamentação, né? Só para vocês terem uma noção, por ano são iniciados só na Câmara dos Deputados 2.000 novos projetos de lei. Todos os dias o Poder Executivo ele publica mais de 700 normas, instruções e decretos. E as empresas precisam navegar nessas águas turvas. Sem um profissional especializado que faça esse filtro que o Pedro estava comentando, como é que essas empresas elas conseguem contribuir para construir um ambiente favorável de negócios, por exemplo? Porque a gente está falando do quê, gente? Nós estamos falando de desenvolvimento econômico, a gente está falando de manutenção de emprego, né? Da manutenção de setores econômicos inteiros. Com uma canetada do governo, se ele não tiver suficientemente informado, ele detona, ele acaba com o setor econômico inteiro. E eu não estou falando de benefício e privilégio, porque eu acho que esse que é o ponto nevrálgico. Quando a gente está falando de lobby, está falando de relações governamentais, existem duas associações que são automáticas, tá? Lobby é igual a corrupção e tráfico de influência, lobby é igual grandes grupos econômicos, que são os bicho-papões e que querem comer as criancinhas, né? Beleza. Lobby pode ser corrupção e tráfico de influência? Eu seria inocente se eu dissesse para vocês que não. Pode. As manchetes do jornal não me deixam de mentir, certo? Mas ele não é só isso. Existe todo um lobby ilícito realizado por empresas super idôneas que estão única e exclusivamente levando até os membros do poder público, estejam eles em qualquer esfera de competência, o seu ponto de vista. Porque eles conhecem o setor no qual eles atuam. Eles sabem quais são os desafios e quais são os alcances. O membro do poder público, ele está sentado atrás de uma mesa, às vezes isolado, sem conhecer a fundo as questões sobre as quais ele está deliberando, né? Então, esse diálogo, essa conversa é muito importante. Mas existem uma série de questões, inclusive culturais, aqui no Brasil, que impedem que esse diálogo ele seja mais aberto, ele seja mais transparente, ele seja mais democrático mesmo, né? Então, a gente está falando de clientelismo, de fisiologismo, de neologismo, um Estado extremamente patrimonialista, que ainda não superou, né, essa questão. Então, fazer relações governamentais, quando o Ivan pergunta, poxa, como é que está o Brasil frente aos Estados Unidos? Caramba, a gente tem aí um passado pregresso para superar que não é mole não é fácil, né? Nós não vamos conseguir fazer isso em 10 anos, em 15 anos, nós estamos fazendo. Eu acho que hoje a área de relações institucionais e governamentais no Brasil deu um salto qualitativo e quantitativo sem precedentes, principalmente após 2013, essa mudança ela tem sido drástica. Eu recebo um alerta do Google, que eu coloquei lá como palavra-chave, relações governamentais. Eu recebo diariamente um e-mail com, no mínimo, 3 notícias da mídia em geral, dando conta dessa palavra-chave, relações governamentais. E qual é o sentido? O sentido é o seguinte, dizendo cargos e funções que são exercidas por determinadas pessoas em determinadas empresas. Eu presto atenção nisso porque é o seguinte, até 5 anos atrás,
Se você dissesse que a sua empresa tinha um departamento de relações governamentais, aquilo ia ser mal interpretado, né? Hoje em dia já não é mais verdade. Então, quando você vê, por exemplo, a Prefeitura do município de São Paulo tem um departamento de relações governamentais, partidos políticos têm departamentos de relações governamentais, órgãos públicos têm departamentos de relações governamentais, empresas privadas também, ONGs, né, fundações, institutos. O que isso significa? Que agora as pessoas ousam dizer que fazem relacionamento com o governo, única e exclusivamente porque é preciso se relacionar com o governo, senão ele toma a decisão sozinho, né? Acho que esse é um ponto nevrálgico que precisa ser pontuado, né? É preciso desassociar o termo lobby de corrupção e tráfico de influência. A gente precisa fazer um trabalho forte, eu acho que os profissionais da área, inclusive, têm um papel importante, de construir uma nova narrativa para a área de relações institucionais e governamentais, né? Mostrando que lobby, na verdade, tem que estar associado à democracia e transparência, e não corrupção e tráfico de influência. Fica difícil complementar depois da aula, não. Mas eu acho que o ponto aqui da pergunta, né, eu olhando na linguagem futebolística também, né, assistir campeonato brasileiro e assistir o campeonato europeu, a Liga dos Campeões, que vem. Eu acho que aqui no Brasil a gente está ainda muito, né, como a gente viu até na matéria, você tem uma tradição nos Estados Unidos, isso, e da questão protestante, cultural dele. Tem inclusive um senador americano que quando eu fui fazer a extensão lá em Chicago, que ficou marcado para mim, que a frase é: se você não está na mesa, provavelmente você está no cardápio. Então, isso é muito claro. Então, no Brasil, onde o Estado representa mais de 50% de toda a movimentação da economia também disso, é extremamente importante. Aí eu acho que as áreas começam a surgir, né? Então, diversas medidas unilaterais do governo acabam impactando, e então as empresas foram obrigadas, né? E trazendo um paralelo, né, até de acompanhar o que os colegas lá fazem, espelhar muito aqui, né, que é também nesse âmbito corporativo, né, trazer métricas concretas e colocar, eu acho que a gente tem a oportunidade, em função desse atraso nosso, de a gente já chegar na nova forma de fazer. Eu brinco que tem a velha old school e a new school, né? Old school era aquela que o contato telefônico, você tinha lá agenda com todo mundo, 2, 3 ligações, você resolvia qualquer questão. Sabe o que eu ouvi outro dia, Pedro? Essa é pra gente dar risada. Esse era o lobista Minha Agenda, Minha Vida. Ele sai da empresa e leva a lista, né? Aquela que o network está com ele, né? Então, e hoje você tem muito outros meios também para fazer isso daí, né? Então você tem tech, você tem que metrificar, você tem que precificar. Trago um exemplo interessante, né? Que eu falei, a área começou a ter valor e começou a frequentar diariamente as reuniões de diretoria na primeira empresa aí, participar, quando a gente precificou o impacto potencial dos 625 projetos que estavam sob nosso monitoramento legislativo à época, e chegou na pequena quantia de 6 bilhões de reais, né? E aí, isso validado pelo financeiro, né? Então, que tinha um potencial se determinadas medidas, e aí um trabalho dentro que o planejamento, próprias áreas de planejamento estratégico das empresas começaram a olhar, e aí falou, não, aqui é o canto, são 5 projetos que impactam aqui quase 2 bi. Então, são esses que a gente tem que ter uma atenção. E isso daí gerou até uma discussão, isso daí tem que colocar nas demonstrações, a gente sabe desse risco, e aí acabou envolvendo outras áreas, né, e triplicando o orçamento da área nesse momento, porque é o que eu falo, se a administração, o conselho, a empresa não enxerga isso, né, tem a parte da, uma defesa de um decreto que dá isenção, isso é metrificável, muito coisa, mas esse soft dollar, né, o que você pode pagar e que não está no radar, né, então isso é muito forte. Então isso já existe, né, já tem métricas aí afora. Uma que eu uso também, que eu uso os projetos de lei favoráveis têm que andar mais rápido do que a base do Congresso, e os contrários têm que andar mais devagar. Então é uma métrica simples, mas que demonstra nosso trabalho e a articulação de reflexão disso junto aos parlamentares. Bom, eu estava anotando algumas coisas aqui, que de fato, não com esse nível de maturidade, mas cada vez mais chega até a gente, aqui no Siga Lei,
instituições que às vezes tem um discurso, olha, acabei de me dar mal, me contaram que eu tenho que fazer relações governamentais. Como é que eu faço? Chega muito. Isso chega bastante aqui pra gente, né? Então ele fala assim, bom, eu sei que eu preciso fazer isso porque eu vi que tem que ser feito e é assim que a gente vai resolver. Mas como é que eu faço, né? Então o que a gente consegue observar é que começa a existir aí uma diversificação dos grupos, né? Que cada vez mais estão buscando fazer relações governamentais e, como bem disse a Andréa, seja uma associação setorial, seja uma empresa ou uma ONG, né? As ONGs cada vez mais estão se profissionalizando e tendo profissionais cada vez mais competentes e técnicos para fazer relações governamentais ou advocacy. Vocês têm compromisso até a meia-noite? Não termina nunca mais. E aí eu queria saber o que vocês enxergam de principais desafios para a área como um todo e também para essas instituições novas que estão surgindo. Na verdade a instituição não é nova, mas a área é nova dentro dessas instituições. E as principais tendências que vocês estão acompanhando aí nessas conversas e andanças por Brasília, São Paulo e Estados Unidos. Opa, deixa o Pedro começar nessa parte. Porque depois eu vou mostrar aquele da apresentação depois, tá? Bom, eu acho não, né? Eu tenho certeza absoluta que já foi comprovado cientificamente. Tem uma pesquisa muito legal feita pelo Manuel Santos, pelo Wagner Mancuso, Marcelo Bairdi e o Ciro Rezende, que eles trabalham com survey junto a assessores parlamentares da Câmara dos Deputados, né? Apesar da amostra ser pequena, ela é muito expressiva e eles trazem números muito interessantes que denotam a profissionalização da área de relações governamentais, né? Então, a existência de departamentos no organograma das organizações, isso é bastante importante, né? Porque é interessante comentar também, gente, que relações governamentais sempre foi feita de uma forma ou de outra pelas empresas e pelas organizações. Sempre. Impossível você ter um negócio no Brasil sem negociar, né? Sem levar seu ponto de vista ou sem ter nenhum tipo de contato com o governo. Só que a grande diferença é que isso era feito de forma intuitiva, né? Então, era muito baseado em contatos, era muito baseado em trocas, né? E hoje em dia, com essa profissionalização, que também é um reflexo da consolidação da nossa democracia, né? Isso tem que ser colocado também. A própria maior complexidade e abrangência do processo decisório, uma abertura maior dos canais de participação política, tudo isso leva essas organizações, empresas privadas, ONGs e também associações setoriais, a profissionalizar melhor esse diálogo, né? A realmente construir um diálogo que agora não vai ser mais pontual, mas vai ser contínuo com os membros do poder público. Eu sempre brinco com os meus amigos, meus alunos lá no MBA, e eu falo sempre pra eles: alguém aqui gosta daquele aluno que só te liga para pedir alguma coisa? Eles dão risada e falam assim: não, né, professor? Eu falo: então, por que a gente faz isso com o membro do poder público? Você vai bater na porta do cara só quando a coisa tá pegando pro seu lado? Não dá, né? Então, relações governamentais é a construção desse relacionamento sólido e contínuo com os membros do poder público. E esses nossos principais stakeholders aí, eles precisam estar continuamente engajados, né? E como é que a gente engaja? Qual que é a nossa moeda de troca, né? O que a gente leva para o tomador de decisão? A gente leva informação e traz informação. É com isso que a gente trabalha, né? Os elementos fundamentais do lobby, das relações governamentais, é informação e comunicação. Porque também de nada adianta você ter muita informação se você não consegue depois comunicá-la da forma adequada e para a pessoa adequada. E no momento adequado, né? Isso também é extremamente importante. Então, o que eu vejo hoje em dia, até por conta do aumento do número de cursos de capacitação à disposição das pessoas que querem transformar essa atuação mais intuitiva numa atuação mais profissionalizada, é que realmente esse crescimento vai ser exponencial, né? É como se a gente tivesse dado início a um processo que não tem mais fim. Então, é simplesmente impossível ter sucesso hoje em qualquer área de negócios no Brasil sem ter um relacionamento. Operação Lava Jato, por exemplo. O que
que ela faz? Ela joga luz nesse relacionamento entre público e privado, feito de maneira antiética, pouco transparente e ilícita. É assim que a gente quer que as coisas sejam feitas no Brasil? Não. E as empresas também não querem fazer assim, né? Então, aqueles que escolhem fazer relações governamentais, fazer lobby ilícito, já entenderam que precisam profissionalizar essa área, né? Então, em busca aí de novas ferramentas, de mais conhecimento. Então, assim, que eu vejo como tendência para o futuro, eu vejo como tendência a profissionalização cada vez maior. E esse ano também a área teve uma notícia muito boa, que foi o reconhecimento da ocupação de relações institucionais e governamentais, que foi inserida na Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO, né? Isso para a área é muito importante por conta do seguinte: como a atividade não é regulamentada, não se sabia ao certo o que faz um profissional de relações institucionais e governamentais, né? A gente ainda não chegou a um consenso sobre o que é lobby, mas a gente já sabe que o profissional de relações institucionais e governamentais tem um rol de atividades que ele realiza, né? Esse é um importante passo de sistematização para a área, já que se carece de regulamentação. Então, do meu ponto de vista, a tendência é positiva, é uma tendência de crescimento da área e também de profissionalização. Acho que só complementando aqui um pouco da que eu vejo dessa caminhada, né? Eu acho que tem essa questão da desassociação do lobby em relações governamentais, essa pecha que pega, né? Essa pejorativo que é a forma. Mas uma coisa que vem crescendo muito, eu acho que aqui no Brasil tem forte, mas isso é no mundo todo, é a questão da proximidade com compliance, né? Então, relações governamentais, eu brinco que hoje é quase uma relação simbiótica com a área de compliance, né? Então, porque é uma preocupação, né? Então, voltando para o básico, defesas de interesse é legítima, é da natureza humana, é feita desde criança, quem tem criança sabe, cara, e então é totalmente legítimo essa defesa de interesse. Mas o que agora é de cada vez mais as empresas elas vão questionar também os seus profissionais que falem seu nome, né? A gente está vendo tudo o que aconteceu de delações, disso tudo. Então eu trago um exemplo concreto disso daqui, né? Um grande desafio que eu tinha e tenho aqui nas empresas, né? Nas empresas que eu passei e na empresa que eu estou hoje, é assim, de que forma que você garante que toda interlocução, porque assim, é a área de relações institucionais que faz relacionamento com o poder público, tá? Eu estou aqui em São Paulo, Morumbi, 29º andar, entendeu? Tem operação em 187 municípios, 12 estados. Quem faz no fim do dia o relacionamento governamental no âmbito municipal tá lá na ponta, né? Então, um grande trabalho de sistematização é ter uma ferramenta, uma forma que você controle essas interlocuções, né? E as passagens nas empresas, né, por onde eu passei, eu falei que sempre teve o desafio, né? Você cria ferramentas, processos, metodologias com as pessoas lá na ponta, e é uma coisa extremamente difícil. Eu acho que agora a gente está acertando o tom, né, disso daí, que eu amarrei, eu falei, quer saber? Se tem uma coisa que ultimamente o pessoal tem preocupação é compliance. Então, fiz uma parceria, vamos dizer, com o meu colega, né, da diretor de compliance, e a gente incluiu o uso da ferramenta na norma de compliance. E mais, é deflator do bônus. Então, o não lançamento da interação com o poder público é um efeito multiplicador negativo do bônus. Então, você tem X vezes 0,8, porque você tira 0,2 do 20% aí. Então, isso naturalmente gerou um fluxo de informação para o nosso CRM que a gente tem lá. E então, assim, acho que essa questão da conformidade, né, não é mais ser honesto, mas e parecer honesto também é extremamente importante, né? Então inverte, né? Antes era parecer honesto e ser honesto. Acho que agora é parte do pressuposto que tem que ser honesto e também tem que parecer aquelas interlocuções que você faz, elas também têm que parecer legítimas, em ambientes claros e com histórico, né? Então hoje as atas lá salvam até os WhatsApp que trocam, vai para um arquivo, fica histórico, tem todas as interações, até para você ter um controle disso. E o ponto fundamental, e que aí eu acho que tem a ver com essa semana de inovação e questão, é o uso de tecnologias cada vez mais para facilitar o nosso trabalho, né, de profissional de relações governamentais ou qualquer um, né?
está vindo uma onda agora de o Watson, Galileu, Leonardo, Cigalé, e aí quando entra, né, eu falo desses grandes de dados, mas também vem entrando do Bradesco lá, a Bia, todos os assistentes virtuais agora. Eduardo. E isso vai avançando. Mas eu acho que agora, acho que o grande é de que forma que a gente utiliza tudo isso que está surgindo, analytics e tal, para transformar esse mundo de dados que a gente tem em informação e inteligência para o RealGov lá na ponta, para que ele faça melhor o trabalho dele. Né? Então, acho que esses da minha ótica, são os 2 pontos principais. Essa questão da conformidade do compliance, então, ir junto com, e a parte de dados, inteligência tal, até para facilitar o trabalho, porque muitas vezes você não tem o tempo de fazer um brief completo do seu interlocutor antes de ir, né? O famoso puxar a capivara, né? Então, complementando, o que vocês enxergam? Primeiro, a Andrea, o que ela tem visto de novo na academia, essa discussão da utilização de tecnologia, e o Pedro depois falar um pouquinho mais para a gente da utilização da tecnologia mesmo no seu dia a dia. Bom, eu posso falar aqui dos estudos que estão sendo realizados no Brasil. Eles são eminentemente qualitativos, tá? E porque não existem dados. Os únicos dados que a gente tem à disposição para discutir preliminarmente a atuação de grupos de interesse é o registro da primeira Secretaria da Câmara dos Deputados, que é mais furado do que um queijo suíço. Então, quer dizer, é o único que a gente tem, a gente trabalha com o que tem, né? E os trabalhos são qualitativos. Eu ainda não vi nenhum trabalho acadêmico que dê conta de analisar esse novo movimento de novas tecnologias, do uso dessas novas tecnologias, né? A gente ainda está numa fase de compreender melhor o processo de tomada de decisões e como os grupos de interesse atuam com relação às suas estratégias, às suas táticas, ainda mapeando redes. A gente está, do meu ponto de vista, a gente ainda está no momento anterior, né? Porque a grande questão que se coloca esse é o meu ponto de vista, quando nós estamos falando de regulamentação do lobby, o que você quer regulamentar na verdade? Né? Você quer regulamentar, você quer lançar luz, quer ter transparência, quer saber como é que está se dando essa interação entre o público e o privado, né? Então, quem está conversando com quem, sobre o que e quando. É isso. Então, um credenciamento básico é importante para a gente dar conta dessa informação, né? Porque hoje, pessoal, que eu acho muito assustador, é que nós não temos ideia da dimensão da comunidade de interesses no Brasil. Saiu semana passada uma pesquisa realizada pelo Eduardo Galvão, que ele disse que há 96 mil profissionais de relações institucionais e governamentais no Brasil, mas a base de dados dele é a RAIS, né? E, basicamente, o que ele está entendendo como organizações que defendem interesses? Todas essas organizações que fazem essa representação. Então, são organizações, associações setoriais, associações de classe, etc. e tal. Nós temos milhares no Brasil, né? Mas não necessariamente essas pessoas que estão fazendo essa interface com o governo ou que defendem os interesses das suas categorias ou dos seus setores, elas se entendem como profissionais de relações institucionais. Então, eu acho que nós ainda estamos no passo anterior, né? Das pessoas conhecerem o que é realmente relações institucionais e governamentais e até conseguir se identificar com a área. Eu acho que a gente está nesse momento ainda. É um momento muito de mostrar o que são relações institucionais e governamentais, quais são os alcances e os limites das relações institucionais e governamentais, né? O que a gente intui? Uma outra base de dados, por exemplo, você pegar o LinkedIn, tem 8 mil pessoas que se auto-intitulam profissionais de relações institucionais e governamentais. Num Estado, atuando junto a um Estado tão regulatório quanto o brasileiro, isso é ínfimo. Né? Então, quer dizer, tem muito mais gente fazendo esse trabalho, mas que não se intitula como tal. Né? E aí, que a tecnologia, eu penso que realmente vai ser uma grande saída aí
para a gente conseguir profissionalizar cada vez mais e dar cada vez mais transparência, né? Porque ferramentas para isso a gente tem. O governo executivo, o Poder Executivo, por exemplo, tem uma plataforma bárbara, que eu acho que é muito subutilizada, que se chama Governo Eletrônico. Tem uma plataforma de governo eletrônico. Tem consultas públicas, audiências públicas. Não podia ter uma agenda ali? Uma agenda de todos os membros do poder público? A pessoa que quer falar com o membro do poder público, como fizeram os chilenos, por exemplo. A regulamentação do lobby no Chile aconteceu dessa forma. Você não regulamentou a atividade, mas você criou uma plataforma única onde aquele cidadão que quer conversar com o membro do poder público, ele entra naquela plataforma e agenda a reunião dele ali, e aquilo está numa base de dados abertos, todo mundo está sabendo quem está falando com quem. Né? E a gente não entra nos detalhes, porque o diabo mora no detalhe. Né? Vocês viram aqui que faz 40 anos que se tenta regulamentar o lobby no Brasil. E não se regulamenta por quê? Por conta dos detalhes. Na hora que você começa a dizer, tá, mas qual é a informação que se vai coletar na hora da regulamentação? Eu vou ter que dizer quanto é que eu gasto na minha atividade de lobby? Eu vou ter que dizer quem é que eu estou representando? E aí é que o dissenso, ele surge. Acho que é melhor para responder essa pergunta. Eu vou pelo lado mais do usuário, né? Eu acho que, e na ponta, né? Eu vejo hoje essas ferramentas de inteligência, essas questões de informação, essa tecnologia, muito mais pela ótica da armadura, né? O que eu costumo fazer de paralelo, todo mundo assistiu o Homem de Ferro, né? Então tem lá a armadura, o Jarbas lá, que fica o assistente lá pro Homem de Ferro. E eu faço esse paralelo porque eu acho que agora é muito de municiar, né? Eu comentei lá com vocês no começo, na outra fala, que aquela frase daquele senador, né? Que se pode ali colocar. Aqui eu tinha trazido de um outro material. Não, pode ficar, né? Não, vou passar aqui, ó, eu fico aqui do lado. Essa daqui era a fase oficial do senador, né? Que se você não está na mesa, você está no cardápio. E aqui eu parafraseei e acrescentei, né? Se você não está na mesa e você não tem todas as informações na mão, você não é que você vai estar no menu, você vai estar no cardápio de qualquer forma. Porque hoje você carece muito dessas informações. Eu vou passar direto aqui a questão dos dados, né? Hoje a gente tem, até 2020, vai ter 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis para tudo isso. De que forma que a gente, isso daqui é um pouco a estrutura que uso de metodologia, né? De que forma que você consegue congregar projetos de lei, isso se unificando a temas, né? Então você faz todo o processo. Aqui o Cigali tem toda essa merchan, tem um processo aqui de monitoramento, filtro, avaliação, plano de ação dentro da ferramenta. De que forma que você consegue integrar isso com uma metodologia de gestão de temas, né? Que é crítico, o que é usual, business as usual, o que é estratégico, o que é plano de ação, o que é metrificação, e de que forma que você consegue trazer as informações naquele momento dos stakeholders, né? Então você vai lá conversar foi pego de surpresa, recebeu uma ligação, tem que correr lá para falar com uma pessoa. Você não sabe quem que é aquele cara, como que vai estar, então de que forma que você... Eu brincar o tripé para um processo de gestão integrado disso daqui. E eu trago um exemplo, e aqui a provocação para a gente, de que forma isso já chegou no mercado financeiro, né? Então a inteligência artificial e outras coisas como estão sendo usadas no mercado financeiro. E um exemplo interessante, não sei se todos estão familiarizados, então eu vou tentar tornar a coisa simples. Hoje a discussão entre os fundos de macro e os fundos quantitativos. Basicamente, também num linguajar futebolístico aqui, para ir lembrando no dia, os fundos macros é aquele que tem um gestor genial. Então o cara pode investir em todo lugar. Tem um Neymar no time, Neymar não está tão muito em voga. Aí vamos lá, tem um Messi aí para fazer a arquitetura. Em comparação, os fundos quantitativos, eles são que usam dados para isso, né? Então aqui eu trago do exemplo sempre, né? Que são os dois maiores gênios hoje de gestão de ativos, no macro, né? O Fundo Verde e depois o Márcio Apple, da parte de gestão do Galileu, né? Aqui é o Stuber. E aqui os fundos quantitativos, eles entram nessa parte, né? Subsidiando, né? Os gestores com modelos computacionais ou algoritmos para tomar decisões de investimento, testam hipótese, então o gestor testa a hipótese com ele e utiliza-se de dados históricos, né?
vai lá voltar 100 anos que a gente tem de dados de mercados financeiros globais e traz modelos estatísticos, e testada e validada a hipótese, a própria máquina opera na busca dessas informações e disso daqui, né? Então eu trago para vocês um exemplo de um fundo quantitativo, um dos primeiros que tiveram, que é o azul, que é o Visia, é o Zarathustra, e trago desses gestores também, com base no Ibovespa e no CDI. Então, a questão que vai aprendendo, né? Ele nasce lá como todos os outros, e aí tem alguns momentos que ele começa, de 12 para 15, ele aprendeu e começa a interpretar aqueles dados de forma diferente e dar informações diferenciais. Aquela queda aqui, né? É o efeito Joesley. Então, aquela queda de todo mundo, ali foi quando despencou, a bolsa parou, quando teve lá, que pegou no gravador tudo. E eu digo que agora no final, né, eu falo de mercado financeiro porque tem tudo a ver com a questão de governo também, porque uma coisa está intrinsecamente ligada ali à expectativa, né, e isso é precificado. E ali no final o que eu falo é ali no mês 6, né, com todos os fundos de gestores macros indicaram e os fundos quantitativos dispararam. Então, principalmente o Zarathustra, que bateu 1000% do CDI e 900% do DI. Aí você fala, pô, mas como que ele sabia? Ele buscou dados históricos, viu que historicamente em períodos eleitorais você tem uma volatilidade grande de moeda, principalmente em países fracos, e se posicionou contra o mercado, contra todo mundo falou. Qual que foi a grande visão política dos gestores nesse momento? Agora o Alckmin está com o centrão, vai ter mais tempo de televisão, então vai bombar. E aí o dólar indicou e o como falou, não, historicamente, com base em dados e fatos, se posicionou ao contrário. E aí depois veio que muito tempo de TV não está surtindo efeito. Mas aqui é só para trazer essa provocação, né, que já tem no mercado financeiro, no mundo todo, o Brasil está começando, isso aqui é um fundo brasileiro, mas você começa a ver aqui que não está. Então o uso de dados vai servir muito para o profissional de relações governamentais também, né, de inteligência, para assisti-lo nessas decisões de tomada de investimento. Ali, eu trago esse exemplo claro que eu estava ali com o não saia da posição, e todo mundo saindo da posição, e a máquina falando, fica na posição, e de que forma que isso pode trazer, de que forma uma inteligência artificial não pode trazer para as relações governamentais, falar, nem vai perder tempo, porque você não vai conseguir instaurar aquela sessão da comissão, porque não tem quórum na casa, porque ele puxou lá quem bateu o ponto ou não, entendeu? Então eu acho que tem alguns pontos aí para endereçar. Posso falar só uma coisinha? Claro. Ainda sobre essa questão da tecnologia, no ano passado a gente recebeu, não nesse ano, no começo do ano a gente recebeu lá no MBA em Relações Governamentais da FGV o CEO da Dado Capital, que é o Saulo Porto, que é um homem bem visionário, assim como o Pedro, eu coloco os dois no mesmo patamar, o Pedro, o Ivan, o Danilo, o Saulo, é um pessoal que entendeu que a inteligência artificial realmente vai trazer ganhos substanciais para as relações governamentais, e o Saulo está desenvolvendo uma ferramenta que ele nos garantiu que vai ser uma espécie de Waze do processo decisório, né? Então está todo mundo muito ansioso para ver se o Waze funcionando, que vai conseguir, com a mineração de dados, etc. e tal, fazer uma análise dessas séries históricas e dizer para aquele que está planejando a ação, olha, se você for por este caminho, a sua probabilidade de sucesso é tanto, se você for por esse caminho, sua probabilidade de sucesso é maior ou é menor. Vamos ver. Eu acho que só complementando e trazendo um pouco a voga, eu conheço também, acho que tem um super potencial. Mas eu acho que é o foco, né, de não substituir o talento humano. Porque, assim, no fim do dia, é uma armadura, que eu vejo muito nessa questão de ser a proteção. Porque, no fim, a tomada de decisão cabe ao profissional. Então, hoje eu vejo muito colega, quando eu falo disso daí, da profissão, que eles ficam preocupados, falam, pô, a máquina vai me substituir, né? Vai fazer o meu trabalho, eu não vou estar mais ali. Eu falei, ao contrário, né? Isso daí serve para ajudá-lo no seu trabalho, né? O Watson não vai substituir o médico, não vai operar no lugar. Ele vai fazer uma rodada para o diagnóstico, para te trazer um diagnóstico mais assertivo. Então eu acho que a ênfase é isso, todas essas iniciativas que surgem, que de forma que você municia o profissional de relações governamentais, até para não entrar numa fria, né? Falar, nem vá naquele lugar, porque o histórico... Perca seu tempo. Naquele histórico não é um histórico republicano, né?
E isso acaba gerando transparência, né? Você ser mais pautado em, né, o dado transformado em informação, ele gera mais transparência nas ações, né? E aí, prometo que minha última pergunta, para aí a gente abrir para conversar, a última pergunta, porém não menos importante, pautado em tudo isso que a gente falou, utilização de tecnologia, gerando transparência, qual o papel que vocês acham que relações governamentais têm para a democracia brasileira nesse momento, um tanto quanto sui generis, vamos tratar nesses termos, que a gente está na política brasileira? Pedro, por favor, por favor. Não, vamos lá. Não, eu acho que aí um pouco aquilo que falava antes, né? Defesa de interesse é da natureza humana e isso vem de sempre, né? Um viés cognitivo que nós temos como seres humanos. Então, eu acho que é totalmente legítimo e eu acho que é sempre importante, né? A gente vive num momento que praticamente que a gente está vivendo em bolhas, né? Também de que assim, aquele que é diferente do meu pensamento eu quero mandar longe, né? Xinga. A gente esticou, né? Esgarçou demais o tecido social de uma forma que não se permite o contraditório, né? E todos aí, tanto do meio acadêmico e a gente sabe da vida, né? Que é no contraditório que nasce a síntese, né? A tese, a antítese e a síntese, né? Para isso daí. Então eu acho que a gente vive num momento, e eu acho que o profissional, traz um pouco dessa luz, né? Porque o profissional de relações institucionais, ele está constantemente trabalhando nesse jogo entre a tese e a antítese, porque você sempre grupos de interesse, né? Você tem interesse de um lado, você tem interesse do outro, você tem que chegar no denominador comum, que seria o interesse maior aí. Então, o que eu vejo, eu acho que nesse momento, né, que vai ter muito trabalho para relações governamentais, independente de quem for o governo, né, porque a situação e o Estado brasileiro vai demandar, mas eu vejo que ele serve assim até como interpretação desse caráter, né, que não é fla-flu, não é esse jogo de interesses, né, que depois disso vai ter que sair um país, né, então árduo trabalho de quem sentar naquela cadeira lá no dia 1º de janeiro, lá dia 2, porque é o trabalho de reunificar para que se realmente avance, né, eu acho que tem muito do gingado do profissional de relações governamentais. Essa é a mais difícil de todas, né? Nem sei por onde eu começo. Bom, como o Pedro já colocou, acho que a área de relações governamentais, ela tem um papel muito importante, porque o profissional de relações governamentais, na verdade, ele é um intérprete, né? Ele interpreta o mundo de fora para dentro da empresa e leva o mundo da empresa para fora, né? Então, nesse sentido, ele tem algumas competências e algumas habilidades que são essenciais, entre elas o equilíbrio, né, que é necessário hoje. Então, o profissional de relações governamentais, ele vem trazer um pouco mais de tecnicidade, de uma análise mais sustentada em dados e menos ideológica, para que as organizações elas possam tomar decisões mais qualificadas, né? Esse é um momento muito imprevisível e a pergunta de $1 milhão é: quem irá para o segundo turno? Né? Quem conseguir trazer essa resposta, será que o algoritmo do Siga Lei consegue? Consegue, mas a gente não vai falar. Vocês não vão revelar, eles não vão revelar. A gente tem esse compromisso com a democracia. $1 milhão. Eles já passaram para a gente treinar no mercado financeiro, ganhar com a informação. Foi. Mas por outro lado, gente, eu penso também assim, de um ponto de vista cidadão, né? O brasileiro, infelizmente, não discute política, porque o que a gente está vendo nas redes sociais, no jornal, na televisão, isso não é política, né? Política é proposta, política é plataforma. Quais são efetivamente as políticas públicas que deixarão de existir, serão substituídas por quais, por quê? Qual que é a saída para o desenvolvimento, para gerar maior desenvolvimento econômico? Então, enquanto se fica, né, nessa questão muito primitiva de preferências, prefiro A, prefiro B, um discurso mais radical daqui, um discurso menos radical de lá, muita intolerância em jogo, a gente não vai construir um país melhor, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que, na verdade, a democracia está agonizando nessas eleições, né?
E nós precisamos ressuscitar a democracia. E para ressuscitar a democracia a gente precisa ter proposta. Né? Você fala muito em renovação. Qual é o quadro que se tem no momento para renovação? Quem é que nos representa? Essa que é a pergunta. Né? E aí acho que até posso endereçar um pouco a questão do advocacy, né? que o Ivan falou no início. Eu vejo o advocacy como uma alternativa à representação eleitoral, que é aquele momento em que o cidadão, através de uma organização, ele vai em busca da defesa da sua causa, daquela causa que realmente move a sua vida, né? Que é o seu propósito. E ele vai utilizar todas as táticas à sua disposição. Então ele vai, por exemplo, tomar assento no conselho gestor, ele vai fazer uma mobilização, ele vai fazer uma manifestação, ele vai entrar em contato direto com o tomador de decisão, né? Então ele entende que ele não precisa mais daquele representante, ele não precisa de alguém que fale por ele, ele pode falar diretamente. E do meu ponto de vista, eu acho que isso que relações governamentais traz de diferente, né? Porque eu entendo lobby e advocacy como dois elementos chaves para as relações governamentais, né? Então, o que mostra? Eu penso que assim, a grande diferença e o pulo do gato, quando você tem essa perspectiva, é o diálogo, é a questão do diálogo, né? Nós só vamos conseguir construir um país melhor quando sociedade, Estado e mercado estiverem em constante diálogo, para construir um processo decisório que seja mais transparente. Porque se é democracia, todo mundo tem que participar, né? E sou eu que estou falando isso? Não, quem está falando isso é o Rousseau, em 1762, né? Se não me engano, do contrato social. Ele está dizendo, caramba, o negócio é meio antigo, né? A gente não aprendeu ainda? Quer dizer, fala sério. Então, relações governamentais, nesse sentido, ele traz essa perspectiva de que a política tem que estar no nosso dia a dia. Então, a política tem que fazer parte do dia a dia da empresa, tem que fazer parte da associação, tem que fazer parte da ONG, né? Tem que fazer parte da associação de moradores de bairro. Se você tem um profissional contratado para fazer isso, muito bem. Mas você não vai estar fazendo relações governamentais se você for o presidente da associação de bairro da sua localidade e marcar um agendamento com o vereador e com o prefeito para discutir uma questão que é sensível da população que ali habita, né? Isso é relações governamentais, é a construção desse diálogo. Então está em todos os lugares, né? A gente só precisa, talvez, dar o nome certo para as coisas. Só complementar, porque aí para não fazer propaganda enganosa, responder a pergunta, qual que é o papel da tecnologia na democratização do lobby, né? Porque eu acho que a gente foi, só como questão muito, e aí responder na minha visão, né? Eu acho que a tecnologia vem para colocar o profissional no novo patamar, né? Porque a democratização realmente dá informação. Porque a tecnologia hoje permite, por exemplo, até o acompanhamento de vocês, que casa legislativa que está tudo, uma série de informações que eram escondidas, né? Hoje você nivela, aí é a técnica, né? Ali a questão não é o preparo físico, é a questão da informação privilegiada ou não, né? Então, a tecnologia e as soluções que hoje já existem, ela consegue nivelar daquelas forças aí, para que realmente o talento sobressaia, que eu falo, né? Então acho que aí não tem mais a informação chave, lógico, ainda tem muita assimetria de informações e acabam gerando vantagens competitivas em cada um deles, mas eu acho que ela vem para tentar nivelar essa assimetria de informação. Bom, gente, vamos abrir para as perguntas. Responder. Acho que a gente pode fazer bloco de 3 e aí responde? Pode ser bloco de 3 perguntas e aí eles respondem. Só peço que se identifiquem. Quem quiser também lá, né? Quem quiser também online, vocês vão mandando aí que o Danilo lê. 2, 3. Começa daqui pra frente. Beleza. Eu tenho duas, na verdade vou fazer só uma então, por enquanto na próxima eu faço outra. Para André, a gente falou muito de como que as empresas fazem os lobbies e tal. Eu queria entender assim, como que você visualiza, assim, porque você é estudiosa disso, como que você visualiza essa tecnologia chegando até a mim, que sou um cidadão comum, que não estou necessariamente vinculado a uma empresa, necessariamente vinculado a uma ONG ou uma organização assim que é mais madura, mais estruturada, como que isso pode chegar até mim assim e eu consiga exercer a minha atividade enquanto cidadão, de votar e de discutir à luz dessa tecnologia nova que está chegando?
Oi, boa noite, meu nome é Vitor. Eu faço mestrado até numa área que tem a ver, que é governança corporativa. Legal. A minha questão é como que ficaram as relações governamentais e institucionais, olhando do lado, vocês sentem do lado do poder público depois da Lava Jato. Se há, depois da Lava Jato, há um certo, como é que fala, um cuidado maior dos integrantes do poder público em receber profissionais de relações governamentais por medo, por alguma coisa assim, ou se continua tudo normal. E além disso, agora para professor especificamente, você falou que tem uma nova narrativa que é contrária a isso, para mostrar que o lobby é democracia e participação. Transparência. Como conseguir isso depois desse turbilhão todo? Vai demorar muitos anos ainda para a gente conseguir isso. Mais uma pergunta de $1 milhão, né? Oi, André e Pedro. Eu gostaria de perguntar mais um pouco da perspectiva da visão do gestor, do parlamentar, né? A gente está falando muito do profissional, mas como que a tecnologia vai mudar a forma como os parlamentares gerenciam as políticas públicas? Como que isso vai influenciar o dia a dia deles? Como que isso vai gerar mudança no país? Assim? Bom, eu esqueci seu nome. Luiz, eu esqueci de falar disso. Luiz, a sua pergunta é bem interessante, mas assim, para que todo esse rol de informações chegue até o cidadão, a gente precisaria ter dados. E esses dados ainda não existem, né? Então eu gosto muito de usar uma analogia que é o seguinte: a lei de acesso à informação, ela dá ao cidadão hoje todo o acesso necessário para depois que o governo já gastou o dinheiro. Gastou o dinheiro, gastou nisso e foi tanto. Beleza. Agora, o que a lei de acesso à informação não consegue garantir? Ela não consegue explicar para você por que aquele dinheiro foi gasto com aquilo e não com aquilo outro. Porque isso faz parte dos meandros do processo decisório. Que uma regulamentação do lobby traria luz para isso, né? Então, quando vocês até viram na reportagem, eu defendo o cadastro obrigatório. O povo me odeia, mas eu defendo o cadastro obrigatório. Por quê? Porque só com o cadastro obrigatório, cidadãos como você poderão saber com quem o membro do poder público está conversando, sobre o quê, qual é o assunto. A gente não quer muito detalhe, mas a gente quer saber quem está conversando com quem sobre o quê. Básico, né? Uma questão de agenda, não precisa ter muito mais informação do que isso. E, assim, para acompanhar, a gente tem muitas informações hoje, mas eu acho que o brasileiro, ele também é um pouco preguiçoso, né? Quer que as coisas cheguem muito mastigadas, ele não quer ter aquele trabalho de fazer uma pesquisa a fundo, porque as informações estão à disposição, a gente só precisa procurar, né? Nunca houve tanto app de match, por exemplo, como está havendo nessas eleições. Eu conheço pelo menos um que é muito interessante, que até convido vocês a conhecer, que se chama Voz Ativa. Tá? O Voz Ativa faz justamente isso. Você vai lá, identifica quais são os seus princípios, os seus valores, e o app busca quais são os candidatos desse momento que professam os mesmos princípios e valores, né? Então é um Tinder das eleições. Muito legal, já é um avanço, né? Porque a gente não tinha sequer isso. Quer dizer, eu acho que a tecnologia ela vem trazer muito insumo para melhorar a qualidade da nossa democracia, né? Nesse sentido, eu acho que vai ajudar bastante. E respondendo você, que eu já esqueci o nome de novo. Vitor, a sua pergunta é muito interessante. Assim, eu não tenho muitos elementos para dizer como que a posição do tomador de decisão, se ela mudou ou se ela não mudou no decorrer desses anos pós-Lava Jato, porque eu não tenho um trabalho no front, né? Meu trabalho é mais acadêmico. O que eu posso te dizer é o seguinte, acho que o Pedro vai poder responder melhor, é que existe uma resistência por parte dos membros do poder público em abrir um diálogo amplo e franco com cidadãos, com representantes de empresas e organizações, né? Apesar de você ter uma Constituição Federal que privilegia a participação, existe muita resistência em ouvir ainda o que a sociedade civil e mercado têm a dizer, né? Então abundam aí instrumentos de consulta pública, audiência, mas ainda existe uma certa resistência, tá? E isso precisa ser quebrado, só que é uma questão cultural. Então a pergunta que você fez, vai demorar muito tempo? Eu acho que ainda vai demorar muito tempo.
né? E a gente precisa mudar a narrativa. Agora, para mudar essa narrativa, eu sou uma pessoa, quem me conhece bem sabe que eu sou extremamente positiva, né? Eu acho que quando a gente vê uma matéria como essa na Globo News, às 6 horas da tarde, isso já é uma mudança de narrativa, entendeu? Então essa mudança de narrativa, ela é inexorável, ela vai acontecer. A gente só precisa se organizar um pouco melhor e aí eu estou mandando um recado claro aqui para os profissionais e para as associações que representam esses profissionais, de construir essa narrativa de forma mais sistemática, né? Apesar de que isso já vem sendo feito. A BRIG, por exemplo, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, nos últimos 2 anos tem feito um trabalho sensacional, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre esse universo de relações institucionais e governamentais, tem à disposição a revista da ABRIG. Acho que já tem 4 ou 5 números, né? Que é muito legal. O IRELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, também tem uma revista, que é a revista Diálogos, né? Então isso é muito interessante, porque já cria uma produção que não é acadêmica, mas é uma produção advinda dos próprios operadores das relações governamentais, que é super rica para mudar essa narrativa. Só que, gente, mudar a cultura demora um pouquinho, né? Então, vamos ter que esperar mais um pouco, mas eu acho que a mudança, se em 5 anos a gente avançou tanto, daqui a 5 anos talvez a gente tenha mudanças muito mais importantes para comemorar aqui. Tem mais uma pergunta. É a do Caio, mas do Caio eu acho que você responde melhor. Sobre os parlamentares. A tecnologia para os parlamentares. Tá. Os membros do governo. Bom, vamos então, pegando um pequeno do gancho aí, né? A minha leitura da ponta deu um choque, igual a criança que põe o dedinho na tomada, dá um choque, fica no primeiro momento mais ou menos assim, mas você ainda encontra muito old-fashioned way de fazer isso, né? Então, e aí sendo muito franco das coisas, a minha leitura de quem vai de âmbito federal para estados e municípios é que tem muita gente boa, mas a sensação é de que pegou só os caras lá de Brasília, né? Então, isso daqui não tem a minha realidade aqui quando vem naquele pequeno, né? Eu falo que no varejo, né? Aqui que tem. E então você ouve muito, então você tem casos que você tem que ser enfático, e aí eu acho que vai muito do tom, que os ingleses usam, os americanos, the tone of the top, né? O tom da corporação de que é contra os seus princípios, e você vai até o fim sabendo de todas as repercussões que isso pode ter, de custos, isso daí, para defender juridicamente, porque obviamente se não tem aquilo que ele quer, gera dificuldade, né? Para depois querer vender a facilidade. Então, muito pragmaticamente, eu acho que a Lava Jato pegou um pedaço, ele não acabou de limpar o âmbito federal. Então, ainda vai mergulhar para os estados e municípios, aí esse fundo do poço tem alçapão. Tá? E sobre a tecnologia, e aí não meu viés pessimista, não, mas da questão dos parlamentares, né? Eu vejo hoje cada vez mais os parlamentares sendo pautados pela opinião do seu Facebook, ou do seu Twitter, ou de formas de pressão. Antigamente, né? Não sei se vocês lembram da época da... Eu nem sei se isso é bom, né? E aí é da liquidez isso daí. Antigamente, não sei se vocês lembram, a maior derrota do governo Lula foi a questão da CPMF. Como que ganhou-se a questão da CPMF? Chovia e-mail nas caixas dos parlamentares ao ponto das assistentes começarem a ficar bravas e começarem a entregar isso daí, né? Era um meio que tem. Hoje você tem aplicativos já que o voto que faz meio que uma enquete online, né? E aí eu acho que isso vem muito para se discutir o modelo representativo que a gente tem, né? Que se na verdade ele está sendo influenciado pela sua própria, até que ponto revigorar e repensar uma democracia direta com as ferramentas que hoje a gente tem, já não começa a vir à tona, né? Porque senão você não precisa manter uma estrutura de 30 mil reais, vai 2 milhões por gabinete aí mês, né? Então você joga isso por 530 e por tudo, né? O custo da representatividade versus os custos de campanha e tudo que ainda acontece. Tem pergunta da internet? Tem. Tem uma pergunta aqui do Felipe Moreira, pergunta longa, então acho que vou só clicar nela. Bom, Felipe perguntou como vocês veem o papel do Estado no desenvolvimento de tecnologias para reduzir a assimetria
informacional dos processos decisórios. Ele deve ser um mero fornecedor de dados para os atores sociais ou fornecedor de tecnologias de monitoramento e análise de Big Data também. Concordam que apenas fornecer dados ajuda a deixar mais poderoso quem já é? É uma pergunta difícil, hein? Quer pôr mais duas aqui pra gente tentar empurrar Mas você? vamos lá. Mais uma aqui. O que você acha disso? Oi, alô? Meu nome é Luísa. Eu queria saber assim, se existe um jeito, talvez, de equilibrar a diferença de influência que uma empresa muito grande ou assim, com capacidade de ter um departamento de HealthGov muito grande, com talvez uma ONG que está começando no processo, ou que não tem aí cacife para bancar os melhores profissionais, ou os profissionais com maior influência. Queria saber se existe um caminho nesse sentido. Existe, sim. Chama democracia. Eu tenho uma pergunta parecida com a dela. Meu nome é Nicole e andei lendo umas coisas para vir aqui. E eu vi que em Bruxelas eles fazem um financiamento para pessoas que não podem, né? Então eles levam essas pessoas para conversar com os parlamentares. E eu queria falar sobre essa questão do Chile, que você falou que eles têm uma plataforma e tal. E eu já ouvi falar que essa plataforma não funciona, tem uma demanda alta e que esses caras não conseguem, as pessoas que tentam entrar em contato não conseguem ter a resposta imediata, a ponto de eles irem fazer a visita no país e voltar e o e-mail chegar depois, né, com a resposta. Então eu queria saber, em termos práticos, né, como que você faz isso? Até também no caso dos Estados Unidos, eles falaram, é que eu quero falar mil coisas, né? Eles falaram que lá, quando você regulamenta muito, as pessoas não querem mostrar essas questões das estratégias e tal, então as empresas acabam tendo um número, os Estados Unidos acabou tendo um número menor de pessoas se cadastrando. Então, aproveitando a pergunta dela, eu queria saber, em termos práticos, como que funciona essa questão do voto? Santo Deus, vou ter que escrever outra tese de doutorado. Bom, essa pergunta que veio da internet é complexa, muito, muito, muito complexa. Né? Eu acho que se nós tivermos acesso aos dados já seria muito bom, né? Mas para ter acesso aos dados precisa de uma regulamentação. Então o Estado precisa atuar sim. Quem conhece aí análise de estudos legislativos sabe que para qualquer projeto de lei ser aprovado, a probabilidade de ele ser aprovado é muito maior quando o Poder Executivo apoia esse projeto de lei, né? Em 2008, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um apoio claro do Poder Executivo Federal, com vistas à regulamentação do lobby, porque o Brasil tinha assinado um convênio com o OECD, se não me engano, e aí tinha o ENCLA, que era uma iniciativa para lavagem de dinheiro, e aí a regulamentação do lobby era uma questão, né? Então houve um grande avanço nesse sentido, mas depois, infelizmente, essa iniciativa ela morreu, né? Bom, e aí eu penso o seguinte, sabe? O Estado tem um papel importante? Ele tem um papel importante, mas quando você olha para a história do surgimento da sociedade do Estado no Brasil, é muita tutela para o povo só. Eu acho que na hora da gente tomar nosso futuro nas mãos, né? Ficar esperando tudo que o Estado faça, então o Estado também tem que fomentar a participação social? Tem, mas a gente também tem que querer participar desses fóruns. A gente tem que buscar, como você foi buscar, Nicole, informações de como é que se faz isso, né? Voltando agora para a Luíse. Luíse, existe assimetria informacional em qualquer sistema democrático pluralista. Isso é inerente ao sistema. Independentemente de haver regulamentação do lobby ou não, vai haver assimetria informacional, porque os grupos têm recursos políticos diferenciados, tá? E quando a gente está falando de recursos políticos, a gente tem uma mania de pensar só em dinheiro. Não estamos falando só de dinheiro. Ter muitos membros é recurso político, ter uma liderança ímpar é recurso político, tá? As ONGs, por exemplo, que fazem advocacy, do que elas se valem? Elas não têm dinheiro o suficiente e elas não têm profissional especializado. Mas o que elas têm? Elas têm causa, elas têm vontade de fazer, elas têm um propósito. Então elas criam maneiras criativas de colocar aquela causa em destaque, né? De formular a agenda.
Nós temos aí muitos exemplos bastante importantes de grupos de advocacy super atuantes no Brasil, né? Como, por exemplo, Instituto Alana, Greenpeace, Endeavor, Conectas, né? Tem muitas ONGs que fazem um trabalho super interessante e que a sociedade civil precisa começar a olhar para essas ONGs que têm esse trabalho muito importante, se espelhar nessas ONGs e querer buscar fazer uma ação de advocacy mais organizada e mais planejada, menos intuitiva, que é mais ou menos o caminho que as empresas estão fazendo, e que estão fazendo agora. A gente está vendo esse movimento ele é conjunto, né? Então, empresas, associações setoriais e ONGs perceberam que é muito importante levar os seus interesses e as suas causas até os tomadores de decisão, mas eles fazem isso com táticas diferentes, simplesmente. Então, quando eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu uso minha criatividade, né? Que é o que se faz no mundo todo. Aqui o empecilho é essa falta de transparência, que é endêmica, né? Que o Estado não quer ser transparente. Ninguém quer ser transparente. A verdade é essa, ninguém quer ser transparente. Eu acho que é mais uma... Como que você usou? Você usou um termo tão lindo, cognitivo, da onde? É um viés cognitivo. Um viés cognitivo. Seu mexido, fala sério. Então, o viés cognitivo. Ninguém quer ser transparente. Eu quero dizer tudo para vocês. Alguém gosta de dizer quanto que ganha? Não. Não quero ser transparente. Mas o Estado, gente, a grande diferença aí é que o Estado ele recebeu, né? Ele recebeu a delegação do poder. Porque o soberano somos nós. Então ele tem a obrigação de ser transparente. Quando a gente discute regulamentação do lobby também, eu sempre gosto de colocar o dedo na ferida, porque eu acho que o racional da regulamentação do lobby está invertido. Quem tem obrigação de ser transparente e accountable é o Estado, não é a empresa e a organização da sociedade civil. É ele que tem que dizer com quem ele está encontrando. Não é o lobista profissional que tem que ficar lá batendo cartão, batendo crachá e segurando a bandeirinha. Entendeu? É o tomador de decisão que tem que dizer. Então é o deputado, é o senador, é o secretário, é o ministro que tem que falar. Olha, semana que vem vou encontrar pessoa tal para falar sobre isso. E tem que ser real. Agora, só é real e só funciona quando tem gente olhando. Essa que é a questão. Então, endereçando sua pergunta também, Nicole. Como é que funciona? Funciona quando o cidadão faz o seu papel de controle social. Esse papel é muito baixo no Brasil. O controle social advindo da sociedade civil é pífio. Tá? Então, se você delega o poder e não controla o poder que você delega, o que vão fazer com esse poder que foi delegado? O que se bem entende. Então, essa é a nossa situação. Né? Regulamentação nenhuma vai dar certo se não tiver alguém olhando. Essa é a questão. Todo mundo sabe que o grande problema das leis no Brasil é enforcement. Não tem enforcement, não tem punição. Se não tem punição, você cumpre a lei voluntariamente. Aí a gente voltou para a Grécia Antiga, não vai rolar, né? Eu vou apertar aqui, eu vou tentar enxugar. A pergunta primeiro da internet, eu acho que é uma pergunta muito interessante. Na minha leitura, eu acredito que o que precisaria era, primeiro, abrir realmente os dados, né? Então, ter um banco de dados até para que pudéssemos trabalhar e as empresas. Eu sou também que o mercado vai, no momento que tem os dados, surgem as soluções. No momento que abriu, vocês tiveram lá uma oportunidade de negócio, trabalhar e transformar aqueles dados em informação e inteligência. E eu acho que falta ainda uma questão que também é cultural, mas também parte do governo esconder, né? É de deixar mais clara, no fim do dia também aquela frase de follow the money, né? Então, de seguir o dinheiro. Então, de deixar mais clara a questão orçamentária, né? A gente não tem essa formação na escola, isso é independente, como tem nos Estados Unidos. O menino lá antes do high school já sabe abrir o orçamento americano lá e ver onde que o governo e o Estado estão gastando daquilo. Então isso tem uma questão cultural nossa também, de procurar pouco e com isso também o governo deixa. Então eu teria simplesmente todos os dados abertos e o governo minimamente um dashboard que mostrasse onde que está indo o dinheiro, né? Por exemplo, nós temos um rombo projetado na LOA para o ano que vem de acho que 139 bi e a gente vai dar 375 bi de benefícios fiscais no ano que vem. Então você está... Ok, tem o simples aí, 80 bilhões aí, mas então você tem... Aí volta, será que a gente está usando direito? Então eu acho que é muito, por o Estado ser muito grande, né, acaba se perdendo nessas curvas todas. Então, respondendo a pergunta e já vindo um pouco aqui para, primeiro,
pergunta da Nicole. Eu acho que, primeira coisa, é o básico, né? Por exemplo, nem todos os ministros publicam as agendas. Então, até para você saber, uma forma de tracking é a agenda. Você vê lá, meu concorrente está indo falar com o ministro. Opa, tem alguma interlocução ali acontecendo, ou aquele fulano está falando com o ciclano e tal. Nem isso eles têm, né? Basta ver o caso do Joel e também todos os outros. Você entra lá nas agendas hoje, provavelmente mais da metade dos ministros não vão ter colocado aquelas agendas, despachos internos, né? Aquelas que... Mas não tem enforcement, né? Não tem controle social. Basta ver, aqui eu acho que não sei todos acompanharam lá na Prefeitura de São Paulo, foi muito engraçado o embate do atual candidato, do antigo prefeito de São Paulo com o comentarista do Jovem Pan lá, que ficava chamando de que por que a agenda do prefeito começava às 9 e não começava às 7, entendeu? Aí veio o outro para falar que começava a trabalhar às 7. Então você tem, eu acho que essa questão da informação, né, da transparência que hoje a gente vive, então é do básico, né? Simplesmente tendo na agenda, você já teria isso de alguma forma para identificar, e aí as ferramentas e tudo isso daí propicia. Indo para a pergunta da Luísa, propriamente desse disparidade de pesos, né? Eu acho que é um trabalho muito, porque hoje, eu acho que um exemplo aqui fora de qualquer discussão é a questão do defensivo agrícola versus agrotóxico, né? Você basta ver primeiro a nomenclatura, né? E depois não basta ter toda uma frente parlamentar, agropecuária, defesa dos defensivos, disso daqui, e você tem aquele vídeo viral dos artistas da Globo, a MP do veneno, a regulamentação do veneno, entendeu? Então acho que isso é uma base, né? Que aí você vê que as formas criativas que essas entidades têm, e hoje, né, sem financiamento privado, obviamente por meio das pessoas físicas ainda ocorre, e é interessantíssimo, só um parênteses, se vocês olharem, que na verdade a única coisa que fez é distribuir o dividendo e o próprio empresário vai lá e financia a campanha, né? Mas meios aí. Mas eu acredito que tem eu acho que as ferramentas servem para tirar essa simetria um pouco da informação, e essa questão dos grupos de pressão você consegue ver, foi um embate pesado e nem toda uma bancada com tudo conseguia dar opinião pública, né? Então não basta, né? Começou... Basta ter dinheiro. Então não basta, os movimentos começaram, né? Não é pelos 20 centavos, mas porque representa, né? E que tudo que nasceu dali. Então eu acho que ao despertar, né, o gigante acordou, mas voltou a dormir, né? E aí foi beber uma água e voltou pro deitado eternamente em berço esplêndido, né? Então eu acho que é um pouco amarrando aqui para não delongar em... Tem mais pergunta na internet? Eu acho que... Vamos fazer... Tem mais alguma? Não? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Mais uma... Mais 3 a gente vamos fazer as últimas 3.